Hoje eu vou te passar o mínimo que você precisa saber sobre a história da computação. E aí, galera, beleza? Dizem que aqueles que não sabem história estão fadados a repetir os mesmos erros do passado. Isso é verdade mesmo. E no que diz respeito à computação, a nossa área, é muito importante nós conhecermos os grandes nomes que trouxeram os avanços para a gente chegar onde a gente está hoje na nossa área. Então, esse vídeo eu preparei para você saber o mínimo sobre essas pessoas, sobre esses marcos na história da computação, principalmente no que diz respeito aos paradigmas de programação, quando que eles foram surgindo e pensando desde os problemas matemáticos que fizeram surgir modelos como a máquina de Turing e o cálculo lambda. Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo e vai abrir horizontes para você estudar mais e saber mais sobre cada um desses nomes da história da computação, o que é muito importante. Às vezes eu vejo isso, né, pessoal? A ignorância sobre a história afeta muito o nosso trabalho. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que sabem pouco sobre a história da engenharia de software e essa ignorância atrapalha o próprio trabalho delas, ou seja, elas estão patinando em problemas que já foram discutidos e para os quais já foram propostas excelentes soluções. Então, primeiramente, eu queria dizer que a história da computação tem uma intersecção muito grande com a história da matemática. Afinal de contas, como dizia um grande amigo meu, Rodrigo Pedra, que é matemático, a computação não é nada mais, nada menos do que um ramo da matemática. Então, para começar a nossa timeline aqui, a gente vai pegar alguns matemáticos do começo do século XX e o impacto que eles tiveram para a computação. Então, o primeiro nome que eu queria lembrar aqui é o do David Hilbert, que é um matemático alemão que, no começo do século XX, ele veio com essa ideia de definir logicamente a matemática utilizando o método de sistemas formais. Basicamente, ele queria reduzir toda a matemática à lógica. Então, em 1928, no Congresso de Matemáticos em Bolonha, o David Hilbert colocou esses três problemas, que é o primeiro, se a matemática é completa, o segundo, se a matemática é consistente, e o terceiro, se a matemática é decidível. Então, esse terceiro é o problema da decisão, que em alemão é Entscheidungsproblem. Então, em 1930, aparece o Kurt Gödel e prova na negativa as duas primeiras perguntas lá do David Hilbert. Ou seja, ele prova que a matemática, se ela é consistente, ela não é completa, e se ela é completa, ela não é consistente. Então ficou faltando o terceiro problema, que é o problema da decisão. Então, o problema da decisão, ele pede um algoritmo que responda sim ou não para uma sentença, se essa sentença é universalmente válida, ou seja, válida em todas as estruturas que satisfazem os axiomas. Para esse problema da parada veio o Alonzo Church em 1936 e desenvolveu o cálculo lambda, que respondeu também na negativa à terceira pergunta, ou seja, ele respondeu que a matemática não é decidível. No mesmo ano, o Alan Turing, que é esse cara aqui, e é mais famoso, imagino para vocês, ele também desenvolveu um outro modelo, que ele chamou de máquina de Turing, que também provava a indecidibilidade da matemática. Uma curiosidade é que o Alan Turing foi aluno e orientado pelo Alonzo Church, no mesmo ano de 1936. E uma curiosidade do Alan Turing é que ele não era somente um matemático puro, que ficava somente provando teoremas. Ele era um cara que colocava a mão na massa mesmo e era uma espécie de hacker, né? Ele realmente desenvolveu as máquinas, como é visto lá no filme The Imitation Game, que ele desenvolve máquinas para quebrar lá os códigos na Segunda Guerra Mundial. E lá por 1945 ele já estava desenvolvendo programas reais que tinham lá laços, condicionais e etc. Então basicamente, né, esses três matemáticos que eu comentei agora, o Kurt Gödel, o Alonzo Church e o Turing, jogaram um balde de água fria no empreendimento do David Hilbert, né, que queria basicamente reduzir a matemática lógica. Então, o Kurt Gödel, que era um grande amigo do Albert Einstein, ele provou então que a matemática não era completa e nem consistente. E o Alonzo Church e o Turing provaram que ela era indecidível. Bom, então basicamente, né, o Turing tinha desenvolvido a máquina de Turing e o Alonzo Church o cálculo lambda para formalizar o conceito, a noção de algoritmo. E com essa formalização foi possível então provar
a questão da indecidibilidade. O Turing logo percebeu que havia uma equivalência entre esses dois modelos computacionais, ele provou a equivalência desses dois modelos, e basicamente o que aconteceu é que a máquina de Turing, por ser um modelo mais intuitivo, foi o que ficou mais popular. Então, poucas pessoas conhecem o cálculo lambda, a maioria de nós é mais familiar com a máquina de Turing, mas os dois modelos computacionais são equivalentes. E aí, como eu disse, lá pelos meados dos anos 40, o Turing já programava utilizando condicionais, laços, e a linguagem que ele utilizava eram números binários. Um outro nome importante desta mesma época é o John von Neumann, que apresentou a arquitetura de von Neumann, que basicamente é a ideia de você ter tanto programas quanto dados na mesma memória, e uma unidade central de processamento, que é o que a gente conhece como CPU. Bom, aí continuando com a nossa história, em 1951, a Grace Hopper desenvolve o primeiro compilador, chamado A0. Então a Grace Hopper foi a primeira a utilizar esse termo compilador. Em 1953, 2 anos depois, o John Backus, que é esse que vocês estão vendo aí, ele submeteu a ideia do Fortran, que é uma abreviatura de Formula Translation, ao seu superior na IBM. Então foi uma das primeiras linguagens de programação Fortran. E em 1957 foi desenvolvido o primeiro compilador Fortran. Em 1958 é desenvolvido o Lisp, que vem de List Processor, por esse John McCarthy no MIT, que é influenciado pelo cálculo lambda, lá do Alonzo Church, que a gente viu lá no comecinho, em 1936. Então a linguagem não é derivada do cálculo lambda, mas é influenciada pelo cálculo lambda. E é considerada a primeira linguagem funcional, então, do paradigma funcional. E depois, em 1966, é desenvolvido o Simula, pelo Nygaard e pelo Dow, que são esses dois aí, e é considerado, então, o Simula a primeira linguagem orientada a objetos. Isso em 1966. E depois, em 1968, o Edsger Dijkstra, ele escreve a carta ao editor da ACM Communications, intitulada Go-To Statement Considered Harmful. Então, essa carta, ela é considerada uma das bases da programação estruturada, que é quando os programadores pararam de utilizar esses comandos Go-To e quebram o fluxo de controle do programa. E em 1971, o Alan Kay, que é esse cara aqui, ele desenvolveu o Smalltalk na Xerox PARC. Então, o Smalltalk é considerada a primeira linguagem puramente orientada a objetos. Então, é interessante a gente perceber que a programação funcional veio antes da programação orientada a objetos, que veio antes da programação estruturada. A gente acha que a programação estruturada veio primeiro, depois PO e depois programação funcional, porque é a forma com que esses conceitos começaram a ficar mais populares no uso mesmo. Então, mais recentemente que o pessoal tem utilizado mais linguagens funcionais e um pouco antes começaram a já utilizar linguagens orientadas a objetos. Então, a gente pode dizer que a programação funcional foi estabelecida mais ou menos em 1958, lá com o John McCarthy, com a linguagem Lisp. Depois a programação orientada a objetos apareceu lá por 1966, 67 com o Simula, com o Nygaard e Dow. E a programação estruturada apareceu então a partir de várias ideias que foram sendo desenvolvidas, mas culminando com a carta lá do Dijkstra em 1968. Então era isso, Esse é só realmente um passeio sobre alguns marcos na história da computação, em particular como que os paradigmas foram sendo gerados. Depois eu te convido a estudar mais cada uma dessas figuras aí e outras que eu também acabei omitindo aqui, porque vale a pena mesmo a gente estudar bem a história da nossa área. Muitas das decisões de projeto que foram tomadas no passado podem ser tomadas novamente hoje em dia. Se a gente percebe que há um contexto parecido com o contexto que aconteceu no passado, vale a pena a gente reutilizar esse tipo de decisão. Então, o estudo da história, além de aumentar nossa cultura, ainda pode nos ajudar profissionalmente. Então era isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.